hoje o assunto basicamente é comunicação. E quando a gente fala em comunicação, a gente fala em relacionamento. A comunicação é a base de qualquer relacionamento. Tudo que eu vou falar aqui para vocês, a partir de agora, são coisas que a gente aprendeu na prática, mas são coisas também que são ciência. Então nada aqui é da minha cabeça, nada aqui é achismo, são coisas profundas e coisas científicas. E eu quero que você comece a internalizar isso a partir de agora e comece a usar isso na sua comunicação. Comece a pensar, comece a refletir. Comunicação é maravilhosa, eu sou apaixonada e eu quero que você fique apaixonado junto comigo. Eu vou falar basicamente 3 assuntos aqui hoje, 3 assuntos que envolvem comunicação. São coisas que a gente vai aprendendo, vai melhorando. Eu quero que você melhore isso também. Primeiro assunto é a divisão da importância de cada partezinha da comunicação. Quando eu aprendi isso, eu fiquei surpresa. Apenas 7% do que a gente comunica são palavras e é o conteúdo em si. 7%. Nisso você fica falando assim, nossa, Thalita, mas então eu posso escolher qualquer palavra para comunicar as coisas para as pessoas com as quais eu trabalho? Não é bem assim. Se você escolher a palavra errada, você pode colocar tudo a perder. A comunicação pode ficar defasada. Se você usar uma palavra que a outra pessoa não entende, não houve comunicação. Então, o uso das palavras, sim, são importantes, mas dentro de um contexto de 100%, elas têm 7% de importância. 38% de importância dentro desses 100% é o tom de voz. Então, quando você fala para algum técnico, não faça isso de um jeito agressivo, ele vai interpretar que a sua comunicação foi agressiva. E quando você fala, não faça isso como se você fosse ajudar, como se você fosse ensinar, tem outra conotação na cabeça dele. E 55% é fisiologia pura. Fisiologia é a forma como você se comporta, é a forma como seu peito abre, é se você tá com ele aberto, se você tá com ele fechado, se você tá carrancudo ou se você tá feliz. Isso é fisiologia pura. 55% de importância. Então, presta atenção a partir de agora em como você se comporta fisiologicamente. Presta atenção a partir de agora em como está saindo o seu tom de voz. Se você está demonstrando agressividade, se você está demonstrando calma, se você está demonstrando empatia, isso tudo também comunica. Comunica, inclusive, mais do que as próprias palavras. O segundo assunto é tão importante que eu trouxe uma pitangueira para demonstrar. Eu vou olhar assim, ó, vou olhar para a pitangueira. Seguinte. Isso também demorei muito tempo para aprender, tá? Então, o que eu vou falar aqui para você tem muito da experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo de trabalho, mas também tem a ver com outras histórias que a gente ouve. O que eu posso te falar sobre mim, sobre a Thalita mesmo? Todas as vezes que eu cresci na carreira, foi porque me comuniquei com pessoas assim. Olha aí, o pulo do gato dessa aula talvez seja isso. Pensa que a sua carreira, né, é como se fosse uma árvore. E quando você é enfermeiro, você tá mais ou menos aqui, ó. Pensa que você tá aqui, nesse galho. Quando você comunica, você fala muito bem. Seu relacionamento com a equipe, os técnicos de enfermagem, com a copeira, com a nutrição, a equipe multi de maneira geral é muito boa. Com o controlador de acesso, com os pacientes, você tem um excelente relacionamento. Mas o seu relacionamento vai daqui para baixo. Você só consegue se comunicar bem quando você se comunica daqui para baixo. E daqui para cima? E daqui para cima? E daqui para cima? Como é que tá a sua comunicação? Para crescer, as pessoas que estão acima vão te puxar. Os galhos, eles seguem para cima, não para baixo. Então, se você quiser, a partir de agora, pensar em crescer na carreira, talvez valha a pena você pensar em se comunicar com quem está acima. São as pessoas que estão acima que vão te puxar. Aí você deve falar assim, nossa, Thalita, mas então eu vou ter que ser puxa-saco das pessoas que estão acima? Não. Existe uma diferença absurda entre ser puxa-saco e ser uma pessoa estratégica para a sua própria carreira. Vou te contar uma coisa que ninguém talvez tenha te contado. A carreira é sua. Então, quando a gente fala ninguém está preocupado com a sua carreira, não, ninguém está preocupado com a sua carreira. Ninguém. Você precisa dar um jeito de crescer. Ninguém vai fazer isso por você.
Então, quando você fala, eu preciso me comunicar melhor com a minha liderança, com a minha coordenação, com a minha supervisão, com a minha diretoria, é você que vai ter que dar um jeito. Como eu te disse, todas as vezes que eu cresci foi porque me comuniquei melhor com a minha liderança, com a minha supervisão, com a minha diretoria. E não quer dizer que eu estava puxando o saco deles, quer dizer que eu tinha acesso a eles. Uma coisa que talvez nunca ninguém tenha te falado, e eu demorei muito para aprender, é que na minha cabeça era muito ruim falar bem de mim. Na minha cabeça era feio, errado falar. Se eu tô fazendo um bom trabalho, por que as pessoas não estão enxergando? Isso é ridículo, eu preciso que as pessoas vejam, eu sou excelente tecnicamente, eu me relaciono bem com a equipe, as pessoas gostam de mim, como é que a minha liderança não enxerga isso? Não enxerga e não vai enxergar. A chance disso acontecer é quase nula e você não deve contar com isso. Você deve contar em comunicar o seu bom trabalho de maneira eficiente, de maneira estratégica, para que eles comecem a te enxergar com outros olhos. Isso se você quiser crescer na carreira. Como eu disse, existe uma diferença absurda entre ser puxa-saco e ser estratégico. Puxa-saco é quando eu não gosto da minha liderança, odeio a minha liderança, falo mal da minha liderança para todo mundo que estiver ao redor, mas quando eu estou na presença da liderança, falo bem para ela. Nossa, como você é maravilhosa, nossa, como você faz o trabalho muito bem feito. Isso é ser falso, isso é ser puxa-saco. Agora, quando eu vejo na minha liderança que ela pode melhorar, sim, mas que ela tem comportamentos que já são bons, que ela tem habilidades, que ela tem competência, que ela tem capacidade para melhorar a sua própria liderança, isso não é ser falso, isso é ser estratégico e tá apontando para ela que nisso ela é boa. Isso não é ser falso, isso é ser estratégico. Então, quando a gente fala em se relacionar bem com a sua liderança, tá em trazer estrategicamente dados, fatos, argumentos, provas concretas de que você faz um bom trabalho e mostre isso para sua liderança. Se você conseguir mostrar isso para sua liderança, ela consegue te enxergar com outros olhos. Se não, você é só uma pessoa que está fazendo um bom trabalho e não está dando trabalho para eles. É ruim isso quando a gente fala assim, tá bom, Thalita, mas as pessoas que fazem coisas erradas, que dão trabalho, que são um profissional bem meia boca, essas pessoas aparecem. Sim, mas elas estão aparecendo a que custo? Ao custo de, aos olhos da liderança, serem maus profissionais. E isso não é o que você quer. Você não está aqui participando de uma jornada para ser um profissional medíocre. Você está aqui porque você é um profissional diferenciado. Então eu quero que você consiga ser capaz, a partir de agora, de além de se relacionar muito bem com a sua liderança, começar a criar esse tipo de conexão, começar a mostrar isso de forma real, concreta. Eu sou bom e eu mostro que eu sou bom. Eu não tô falando para você a partir de agora encher a sua liderança de coisas, de dados, de fatos, de argumentos, de documentos, falando que você é maravilhosa ou maravilhoso em determinado assunto. Tô falando para você ser estratégico. A partir de agora, comece a se relacionar bem com as pessoas que estão acima, não somente com as que estão abaixo, porque com as que estão abaixo, geralmente a gente já tem essa conexão, já tem esse envolvimento, as pessoas já sabem que a gente é bom naquilo, mas eu quero que você consiga ser capaz de mostrar isso para a liderança, para as pessoas que estão acima. De novo, trazendo nossa pitangueira em cena, o que eu quero te falar é que por mais que você saiba, seja muito inteligente, uma pessoa muito estudiosa, se você sempre esteve neste nível aqui, ó, do meio, eu quero te dizer que você só consegue enxergar daqui para baixo. Por mais inteligente que você seja, você não é capaz de enxergar o que enxerga quem está no topo. Então, a partir de agora, eu quero que você comece a entender o conceito de fato e interpretação. Quando a gente acha que quem está aqui em cima não faz tudo o que é possível, pode ser que eles estejam enxergando daqui de cima alguma coisa que você, de onde você está, simplesmente você não está enxergando. É como se tivesse um muro, você está cego. Então, suba e aí sim, enxergando tudo, analise e comece a ver o que está certo e o que está errado. A gente precisa entender o que é fato e o que é interpretação. A gente tem mania de julgar, a gente tem mania de falar que o outro erra, quando na verdade, se a gente tivesse em determinadas posições, talvez a gente também não fosse capaz de resolver todos os problemas. Existem problemas bem complexos.
Quero só que você comece a perceber que talvez não seja possível algumas coisas. Se existe alguma possibilidade tem sim, Thalita. De onde eu tô enxergando, tem uma chance sim. Não estão fazendo o que eu tô pensando aqui. E é só uma interpretação por enquanto. Mas então seja capaz de mostrar isso, documente, tenha provas, dados, fatos, argumentos e consiga ser capaz de demonstrar isso para sua liderança. Quem sabe se colocando em posição de ajuda, de colaboração e não de combate, você consegue crescer na carreira. Falando um pouquinho de ponto de vista, eu quero te dizer que existem 3 pontos de vista. O meu, o seu e o ponto de vista neutro. O meu ponto de vista é de onde eu tô, então se eu só vejo pelo meu ponto de vista, geralmente eu tendo a ser arrogante, autoritário, sou eu que mando, eu tô falando assim, é pra ser assim. Quando a gente só enxerga pelo ponto de vista do outro, e a gente pode só entrar nesse ponto de vista do outro, a gente é aquela enfermeira, aquele enfermeiro bonzinho demais, que deixa de fazer o que é certo, o que é correto dentro do meu ponto de vista, para agradar o outro. E o ponto de vista neutro, que é aquele ponto de vista de juiz, de helicóptero. Então eu consigo enxergar as coisas daqui de cima. Daqui de cima, do ponto de vista neutro, eu sou um juiz. Eu sou a pessoa que determina quem tá certo e quem tá errado. E isso pode ter uma conotação para outras pessoas de que eu nem tenho coração, de que eu não me envolvo com as pessoas, de que eu sou um muro, uma pedra. Isso também não é legal. Eu espero que com essa aula você tenha conseguido enxergar algumas coisas diferentes do que você já tem observado, de como você age, de como você se comporta. Comunicação é a base de qualquer relacionamento. Quero que a partir de agora você consiga se relacionar melhor com todas as pessoas que trabalham e que convivem com você.